Se desligar esse ventilador aqui, será que vai esquentar muito, pessoal? Tá difícil aqui. 1 Coríntios 6:12 diz assim, palavras do apóstolo Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, por elas. Pai Santo querido que está nos céus, neste momento abrimos a tua palavra e pedimos que o teu Espírito, o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo para escrever esse verso, que inspirou todos os escritores da Bíblia, que ele vem agora também nos dar o discernimento daquilo que tu queres falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouco nessa noite a respeito dos vícios, né? O que é o vício? Primeiro vamos entender, né? O que é o vício? A gente sabe, né, que tem vício de cigarro, tem vício de álcool, tem vício de drogas, tem vício de internet, tem vários tipos de vício. Mas o que constitui o vício? Ele é um hábito repetitivo, né, que vai degenerando a pessoa, física ou mentalmente, ou causa algum prejuízo para a pessoa que está viciada e aos que com ela convivem. Então, o vício é um hábito que se tornou repetitivo. Ninguém que faz algo pela primeira vez já está viciado. Concorda comigo? Ninguém que faz algo pela primeira vez já está viciado. Dizem, eu não sei, né? Dizem que o crack vicia logo de primeira vez. Não sei se é assim que acontece, né? Temos que conversar com alguém, né, para saber se de fato é assim. Mas na maioria das vezes a pessoa não fica viciada pela primeira vez que ela faz alguma coisa. Mas conforme ela vai repetindo aquele hábito, aquela atitude, aquela substância, seja o que for, aí ela vai se viciando. Ela vai ficando viciada naquilo. E o vício, ou adicção, como também pode ser chamada, conhecido, é um distúrbio crônico. O vício, né, ele se torna algo compulsivo, se torna realmente uma doença, um distúrbio. É muito importante a gente entender isso, irmãos, porque quando nós estamos do lado de cá, nós temos preconceitos, nós discriminamos as pessoas, nós tratamos as pessoas que são viciadas como se fossem marginais, como se fossem pessoas ruins. Mas quando você conhece a história delas, a vida delas, nós entendemos que ela é uma pessoa doente, ela sofre de um distúrbio. É crônico e pode ter um curso progressivo e complicações graves, até mesmo letais. Um vício pode levar à morte. Quantas notícias nós já tivemos, até mesmo de pessoas famosas, né, de personalidades famosas, de que morreram de overdose. Overdose de algum tipo de droga, de cocaína, de heroína, né, de algum tipo de droga. Nós já ouvimos notícias como essas, né? Artistas, cantores. O que caracteriza uma pessoa como dependente? Por que a pessoa viciada ela é dependente? Ou dependente químico, ou dependente psicológico? Por quê? Porque ela perde o controle. Ou seja, ela não determina mais o seu próprio comportamento. E é por isso que eu digo para vocês que a gente precisa ter um outro olhar
da igreja de Jardim Paulista, de Campo Grande também. A irmã Zeneide, que é assistente social, também da igreja de Jardim Paulista. Eles administram o Vencedor Cada Dia. E durante um tempo, eu trabalhei lá, fazendo atendimento aos internos. Lá, no caso, são só homens. E cada um que eu atendia, eu procurava ouvir a história deles. Como que aconteceu, como que começou. E geralmente o vício havia começado na adolescência. Eu tive casos de jovens lá que se viciaram por iniciativa dos pais. Os pais eram viciados, consumiam drogas em casa e eles passaram a consumir também. Mas enfim, histórias diferentes. São várias as situações que podem induzir alguém ao vício. Às vezes uma decepção, né, uma perda que sofre muito grande, seja na família, seja de um emprego, às vezes uma decepção amorosa, alguma enfermidade que leve a pessoa a começar a consumir remédios, por exemplo, e se viciar em remédios. Há pouco tempo eu atendi um rapaz, ele não voltou mais, ele fez uma sessão só, ou duas, se eu não me engano, e ele não voltou mais. E esse rapaz, ele era viciado em, deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar, é um medicamento que tem, né, nos hospitais, e ele é funcionário da saúde. Ele é profissional da área de saúde. Então, foi fácil para ele se viciar e manter o vício. Então, assim, é muito triste a gente encontrar uma situação dessa. Por quê? A pessoa, ela perde o controle. Ela perde completamente o controle e é por isso que ela é doente. Aquela frase assim, eu paro quando eu quiser. Essa frase não existe na vida de quem é viciado. E às vezes a pessoa e nem reconhece isso. Por exemplo, é muito comum, né, o texto fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A sociedade, ela denomina algumas drogas como drogas lícitas. Cigarro e álcool são consideradas drogas lícitas, e até medicamentos. Então, as pessoas muitas vezes que fumam ou que bebem bebida alcoólica, por se tratar de drogas lícitas, elas não se reconhecem como viciados. E é comum elas falarem essa frase, eu paro quando eu quiser. Ou então, eu só bebo socialmente. Mas o socialmente, às vezes, uma, duas, 3 garrafas todos os dias de cerveja, por exemplo. Isso não é socialmente. Né? E se essa pessoa quiser parar, provavelmente ela não vai conseguir. Mas ela ainda não se deu conta disso, porque ela nunca tentou parar. A mesma coisa o fumante. Ele não se dá conta de que não consegue parar, até quando ele tenta, e de fato ele não consegue. Mas, Patrícia, será que não tem solução? Vamos ver isso também. Existem os vícios comportamentais. Fala-se muito dos vícios químicos, né, das drogas. Mas e os vícios comportamentais? Eles são tão prejudiciais quanto as drogas. Talvez os prejuízos sejam diferentes. A maneira como afeta as pessoas é diferente, mas eles também são prejudiciais. E quais são esses vícios? Os jogos de azar, por exemplo, né? Quando as pessoas são viciadas em jogar, perdem dinheiro nos jogos, mas continuam jogando. Jogam no bicho, jogam na loteria, né? Não é muito comum aqui, mas tem pessoas que jogam cartas também apostando dinheiro, poker, canastra. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai tinha um grupo de amigos e eles gostavam muito de jogar poker. Eu achava aquilo o máximo, aquela toalha verde na mesa, né? A mesa grande, aquela toalha verde, aquelas fichinhas, aquelas coisas ali, aquelas cartas. Eu gostava de ver aqueles jogos.
né? E algumas vezes esses jogos eles apostavam dinheiro. Né? E eu lembro de ver, às vezes, meu pai ganhar e também perder. Né? Ele gostava muito. Meu pai foi uma pessoa que gostou muito de jogar carta. Ele custou a se livrar dessa coisa do jogo. Né? Ele gostava de jogar sueca, gostava de jogar canastra. E talvez ele não se desse conta de que era um vício. Né? A mesma coisa a bebida. Né? Meu pai também, durante muito tempo, gostou de beber. Todo final de semana ele bebia. Todo final de semana ele bebia. Mas ele devia achar que bebia só socialmente. Graças a Deus, antes mesmo dele se batizar, quando ele conheceu o Evangelho, ele decidiu parar e parou. Né? Parou de beber, parou de fumar, antes mesmo de se batizar. Mas muitos não conseguem. Então, os jogos de azar, eles são um vício, eles viciam. Não é que o jogo vicia, mas não é que a pessoa, que o jogo é um vício, mas a pessoa que começa a jogar repetidamente, ela fica viciada. Compras. Né? Na psicologia, na medicina, a gente chama de compulsão. Quando uma pessoa compra desenfreadamente coisas que ela nem está precisando. Ela nem está precisando, mas ela vai e compra. Principalmente se ela tiver o tal do cartão de crédito. E tem pessoas que têm cartão de tudo quanto é lugar, né? Porque aonde você entra, você vai comprar a primeira vez na Casa Bahia, já te oferece um cartão. Aí, como só consultar teu CPF, às vezes nem consulta, leva o cartão. Você já sai da loja com o cartão na mão. Aí você vai na Riachuelo, já faz o da Riachuelo também. Vai aqui fora na Nali, também é fácil fazer. O da Nali é virtual, você não precisa nem ter o cartão. Você dá teu CPF e já passa lá no cartão, né? Não tem nada. Eu sei que eu também tenho. Né? Aí vai lá na Renner, aí tem o cartão da Renner, ele vai na C&A e tem da C&A, né? Na Pernambucana, e quando você vê, você tem aquela cartela de cartões de tudo quanto é lugar, e aí a pessoa que não tem controle, ela sai comprando em todas aquelas lojas, porque é o picadinho aqui, compra 100 e pouco aqui, 200 e pouco ali, 50 não sei aonde, quando vê, já virou uma montanha de dívida. Com coisas que muitas vezes ela nem precisa. Porque a pessoa que tem compulsão por compras, ela compra aquilo que ela não precisa. Se ela vê uma promoção, ela está comprando. Né? Eu tenho uma paciente que o pai dela é bipolar. E o bipolar, na fase da euforia, ele manifesta algum tipo de compulsão. E no caso do pai dela, é a compulsão por compras. Então, se ele vai comprar, vamos supor, né? O Theo ali ainda usa fralda. Se ele vai comprar um pacote de fralda, ele compra logo 10. Se ele vai comprar um pacote de biscoito, ele compra logo um monte. Né? Quando ele está nessa fase da euforia. Então, a compulsão é um vício. E aí existe a compulsão por compras, existe a compulsão por comida, que também é um vício. A pessoa não come mais porque ela está com fome. Ela come porque ela está ansiosa, porque ela é compulsiva. E quem sofre de compulsão alimentar não vai comer um prato de salada crua. Não. Não vai comer um copo de salada de frutas, ou vários pedaços de melancia, de melão, tomar um suco de laranja, não. A pessoa que sofre de vício alimentar, de compulsão alimentar, ela vai comer coisas que são gordurosas, com excesso de açúcar, que dá saciedade, que agrada o paladar. Então ela vai comer chocolate, sorvete, pizza, coxinha, né? Tudo que dá saciedade, que libera dopamina. Por quê? A dopamina é a substância do vício. Quando a pessoa vicia em alguma coisa, ela pratica aquele vício, o cérebro dela dispara dopamina. E a dopamina é que dá a sensação de prazer. Então a pessoa continua consumindo para que ela possa sentir mais prazer, liberar mais dopamina. Veja bem, a dopamina não é uma coisa ruim. Dopamina é uma substância boa, que faz bem para o corpo. Mas o excesso de tudo faz mal. Então o excesso de dopamina faz mal. E é justamente pelo desejar a dopamina, que dá prazer, é que as pessoas ficam repetindo o vício.
E aí, como é que o vício vai piorando, vai ficando sério, vai ficando grave e pode levar até a morte? Porque aquilo que no início satisfazia, o que acontece? Para de satisfazer. Se a pessoa fumava 2 cigarros por dia, e isso liberava dopamina, ela sentia algum tipo de satisfação, daqui a pouco esses 2 cigarros já não são mais suficientes. Aí ela já passa para 4, daqui a pouco são 10, daqui a pouco é uma carteira inteira de cigarro num dia só ou mais. E todo vício acontece da mesma forma. Existe a compulsão sexual, pessoas que são viciadas em sexo. Eu também já atendi pessoas assim, viciadas em sexo, na sensação do prazer sexual. Tudo, mesmo que seja, até aquilo que é bom em essência, por exemplo, o sexo foi dado por Deus para o casal no casamento. Abençoado por Deus, dado por Deus, criado por Deus. Mas se o casal levar em excesso, é um vício e faz mal. Tudo em excesso vira vício e faz mal. Existem também os vícios muito comuns agora pelas telas. O mal do século é o vício em telas. Telas de celular, telas de computador, de tablet, TV, séries, jogos de videogame. Isso tudo se tornou o vício atual, o vício da atualidade. Vai ter que ser mais, jogar videogame, não vicia, a pessoa joga todo dia. Quantos casamentos estão sendo abalados porque às vezes o marido chega em casa do trabalho e vai para a televisão jogar videogame, fica no celular jogando. Sem falar nos adolescentes, crianças e jovens e adultos que estão viciados em telas de celular, na internet. A internet em si não é algo ruim. Quantas e quantas pregações, palestras, quantos recursos, quanto conhecimento a internet traz para a gente. Mas tudo precisa... Olha esse texto do apóstolo Paulo, como é perfeito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas. O celular me é lícito. Que às vezes a pessoa fala assim, celular é invenção do diabo. Será que o celular é invenção do diabo? O celular trouxe tanta tecnologia, tanto recurso bom para a gente. Eu estou dentro do trem, indo trabalhar, e se eu quiser pesquisar alguma coisa, se eu quiser montar um sermão, eu pego os versos bíblicos, eu pego as figuras, eu faço um PowerPoint, eu me comunico com as pessoas que estão longe, eu posso dar estudo bíblico pelo WhatsApp, a pessoa pode estar lá em São Paulo e eu aqui dando estudo bíblico para ela. Não é uma criação do diabo, mas o mau uso que se faz dele. Por isso que o apóstolo fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O meu pai tem mania de falar que a moto é uma invenção do diabo. Olha só, Tiago, meu pai fala isso. Ele tem tanto horror de ver como que os motociclistas estão andando por aí e a quantidade de acidentes com motos que acontecem, mortes, que ele fala que é uma invenção do diabo. Então não é, pai. A moto adianta a vida de um monte de gente, dá emprego para tanta gente. A questão é o mau uso que se faz dela. O meu cunhado, ele anda de moto há anos e anos e anos, desde que eu conheço ele nunca sofreu um acidente de moto. Então, claro que tem que ter cuidado com os outros carros também, mas a gente precisa entender novamente o que o apóstolo Paulo falou. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Então isso precisa estar gravado na nossa mente. Então são várias coisas que são vícios comportamentais. Então, talvez aqui nessa noite tenham pessoas que não sofrem vícios e dependência química,
mas está sofrendo por algum outro tipo de compulsão, de dependência. É dependente do celular, é dependente de um jogo de videogame, é dependente das redes sociais, é dependente da comida, é dependente do sexo, é dependente das compras. Tudo isso são vícios. Mas e aí, Patrícia? Você disse que a pessoa que é viciada, ela não tem controle. Então, agora vamos partir para a última parte, né? Para a gente poder fechar. Soluções, a gente precisa ter soluções. Primeiro, eu creio em um Deus nos céus que é onipotente e que Ele pode solucionar qualquer problema. Eu creio nisso. Por exemplo, eu dei o exemplo do meu pai, né, que bebia e fumava. E quando ele decidiu parar, não precisou nem procurar ajuda. Ele não precisou procurar ajuda. Eu sei que tem outras pessoas aqui que também não precisaram procurar ajuda, né? Entrar em contato com o Evangelho, então perceberam que estavam fazendo mal, que não podia mais, simplesmente decidiram parar. E nem pararam gradativamente. Esse aqui é o último cigarro que eu fumo. Acabou. Jogou fora, acabou. Nunca mais colocou o cigarro na boca. Amém por isso. Mas e quando a pessoa não consegue sozinha? Ela está perdida? Ela vai morrer do vício? Não. Existe ajuda. Né? Por exemplo, eu acabei de falar do Vencedor Cada Dia, que é para dependentes químicos, lá em Campo Grande. Uma instituição maravilhosa. Quantas pessoas eles já levaram ao batismo? Lá dentro da casa, eles têm todo tipo de terapia, de ajuda. Né? Eles, se precisarem ir ao médico, eles são levados ao médico. Eles têm terapia ocupacional, eles têm um trabalho que eles precisam fazer lá dentro. Cada um cuida da cozinha, outro cuida da limpeza. Ajuda. Tem os alcoólicos anônimos, tem os narcóticos anônimos, tem as igrejas, que independente da denominação religiosa que seja, ela ajuda as pessoas a sair dos vícios. Então, se a pessoa está presa, está dependente, perdeu o controle, não consegue sozinha, ela pode procurar ajuda, ela deve procurar ajuda. Mas o primeiro passo é reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu perdi o controle. Não adianta ficar me enganando. Não, quando eu fizer eu paro. Não, eu não sou viciada não. Eu só jogo um pouquinho todo dia. Eu só fico tantas horas no celular. Eu só comprei isso, né, porque eu estava precisando. E quando a pessoa ficar se justificando, se dando desculpas, ela não vai reconhecer a necessidade e a dependência. Então, o primeiro passo é reconhecer. Eu não consigo. Eu sou dependente, eu perdi o controle das compras, eu perdi o controle da comida, eu perdi o controle do sexo, eu perdi o controle do jogo, eu perdi o controle da minha vida financeira, eu perdi o controle do vício, da bebida, eu não me controlo mais. Então, reconheceu, caiu em si, procurar ajuda. Ajuda profissional, ajuda médica, porque vocês podem não saber, mas existem medicamentos que são para auxiliar na compulsão, para diminuir aquela ansiedade que leva ao vício. Existem terapias só para tratar grupos de pessoas que sofrem com vícios. Não se pode ter vergonha, não se pode ter preconceito. Tem que procurar ajuda. E acima de tudo, a ajuda de Deus. Então, nós conhecemos inúmeras pessoas que são ex-viciados, né? Ex-drogados, pessoas que sofreram com vários tipos de vícios e conseguiram ser restauradas, conseguiram ser curadas e abandonar definitivamente. Mas também existem aqueles que acabam sofrendo recaída. Por quê? Por quê? Porque é preciso vigiar. A partir do momento que você vence todos os dias. Você não vence uma vez para sempre. A gente precisa entender isso. Tem pessoas que conseguem, mas ela não deve porque ela conseguiu se arriscar no terreno encantado. Ela não pode conduzir o carro na beira do
precipício. Mateus, no capítulo 26, no verso 41, diz assim: o próprio Jesus falou isso: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então, tem pessoas que ficam um bom tempo, estou forte, já posso ir naquela festa lá que é cheia de bebida alcoólica, já posso entrar naquele bar para bater o papo com aqueles amigos, né? Já posso de novo ter um monte de cartão de crédito porque eu estou curado. Isso é conduzir o carro na beira do precipício. Então, uma vez que venceu, uma vez que conseguiu, todos os dias precisa permanecer firme e vigilante. Vou chamar o Ricardo, ele vai tentar mais uma vez. E que cada um de nós, sofrendo ou não, com qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, possa permanecer firme ao lado do Senhor, firme nos propósitos, né, de fazer a vontade dele, se manter limpo, puro, e sermos instrumentos para ajudar as pessoas e não julgá-las. Não, as pessoas adictas, as pessoas viciadas, elas não precisam do nosso julgamento, elas não precisam da nossa exclusão, elas precisam do nosso acolhimento, da nossa ajuda, elas precisam de alguém que diga para elas: tem solução para você, existe um caminho para você. Então, que Deus nos faça instrumento dele e nos abençoe. Amém? Bem, irmãos, uma propriedade que eu recebi no ofício aqui é: ele atinge a crianças, a jovens e idosos, e assim também é o amor de Deus. Ele te viu ainda em forma, te trouxe até aqui, te viu criança, te viu jovem e te vê hoje. O amor de Deus nos segue até a eternidade. Amém? Vamos cantar. Ao nascer, eu ouvi você chorar. Pude até sentir teu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que te dei. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade vir chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. De então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor
deixe de lembrar, como criança eu sempre vou te amar. Como criança eu sempre vou te amar. Amém. Que louvor maravilhoso, Deus lembra que o amor de Deus nunca nos deixa. Porque para Ele nós realmente somos crianças aqui nesse mundo, correndo um monte de perigo, e Ele desejando o tempo todo nos salvar, cuidar de nós e nos colocar debaixo de suas asas. Amém? Eu vou pedir para o Eric fazer o sorteio antes da oração final. Tá bom? Amém. Lembrando os irmãos que estamos em semana do Caleb, né? Então temos culto todos os dias. Amanhã nós vamos ter culto novamente, reforçando, vamos falar sobre nutrição, alimentação, como é importante para o nosso corpo, para a nossa mente. Sexta-feira nós iremos falar sobre sinais da volta de Cristo, um tema bem interessante, atual. Nós estamos vendo sinais aí acontecendo. Que sinais são esses? Como identificar, né? E no sábado, de manhã, nós iremos ter o encerramento da escola que estão de férias e também o culto também finalizando a semana. Então nós vamos falar também sobre o plano da salvação. Então os irmãos estejam presentes, estão convidados todos e tragam visitantes. Porque o culto do Semana do Caleb são para os visitantes tão importantes, né? São temas feitos para os visitantes e para nós também. Amém? Fazer um merchan